E se uma inteligência artificial acessasse uma grande rede na internet em que todo mundo tem contas e investimentos e criasse um colapso mundial? Oi, eu sou a Juliara, esse é o Zona C e hoje sim nós falaremos de um filme em que acontece basicamente isso, e eu estou falando de Summer Wars de 2009, feito pela Madhouse, e foi um filme indicado em um dos vídeos aqui do canal. Vamos começar logo com um resuminho desse filme, porque eu confesso que eu assisti e ele me deixou pensando bastante coisa em relação ao que aconteceu ali. Aqui em Summer Wars a gente acompanha o Kenji, que é um adolescente aí de 17 anos, que foi convidado pela sua senpai Natsuki a acompanhá-la em uma viagem para casa da avó dela, e no meio disso tudo aí ele tem que lidar com um colapso mundial de uma rede chamada Oz. Assim que você começa a assistir, eles já te apresentam Oz como se você estivesse criando uma conta nessa rede. Então eles vão te explicar o que é, o que você pode fazer, como se conectar com as pessoas, como fazer as coisas lá dentro, enfim. Eles te dão uma vasta explicação, como se você de fato estivesse fazendo uma conta ali e fosse usar isso pra sua vida. A verdade é que essa introdução é bem longa e você fica se perguntando, tá, mas quando que a história vai acontecer? Porém, terminando essa parte, corta pro Kenji e pro seu amigo Takashi, e a gente descobre que os dois trabalham pra Oz, pra rede de Oz. Eles são meio que suporte ali da rede, eles trabalham dando suporte, vamos dizer assim. E aí chega a Natsuki, que eu já mencionei lá no iniciozinho, e ela oferece um trabalho pra um dos dois, ela só tem uma vaga. E aí eles tiram lá no pedra, papel, tesoura, e o Kenji acaba ficando com essa vaga, e ele vai viajar com a Natsuki pra casa da avó dela, porque é aniversário da avó, e a família toda vai se reunir, e ela cria uma companhia. Só que chegando lá, a Natsuki resolve apresentar o Kenji como noivo dela. É isso mesmo, e ele não estava preparado pra isso, ele não estava sabendo de nada disso. Então ele fica meio que numa saia justa, porque a avó dela pergunta, e aí, você vai cuidar da minha neta ou não? Na verdade, acho que é a bisneta, mas enfim. Você vai cuidar da Natsuki ou não? Então fica aquela coisa constrangedora, ele é obrigado a falar que vai cuidar da garota, obviamente, né? Porque senão ia dar meio ruim ali. Mas acaba ficando essa situação toda. Ele meio que discute um pouquinho ali com a Natsuki, tipo, poxa, podia ter me avisado, você não me falou nada, eu não sei se eu aceito isso. Então fica naquela coisa assim. Mas no fim de tudo, ele cede e vai ajudar a Natsuki. Aí por aí eu fui assistindo e eu meio que fui desassociando a história toda do que foi passado lá no início de Oz. E aí eu fiquei pensando como que as coisas iam encaixar ali. Até que na segunda noite que o Kenji tá lá, ou na primeira, ele recebe uma mensagem com um enigma pra ele decifrar. Ele vai lá como um gênio da matemática, ele é um gênio da matemática, ele só não representou o Japão na matemática, teve alguém mais gênio do que ele. E aí ele pegou, recebeu essa parada no telefone, e aí era um monte de números, tipo um número pra caramba, assim, e era uma mensagem aquilo ali. E o que ele fez foi decifrar a mensagem, obviamente, não é mesmo? Porque estamos aqui, somos movidos por enigmas e desafios e coisas do tipo. Bom, desafio solucionado, ele foi lá e dormiu. Sendo que quando ele acorda, ele não dá de cara, ele é chamado pelos penteiros da família e ele descobre que sua cara está no noticiário, porque ele começou a ser acusado de ser a pessoa responsável pela quebra de Oz, porque agora as pessoas não estão conseguindo acessar suas contas, deu merda na rede, e aí ele tá sendo investigado, enfim, virou basicamente um fugitivo. E para você ter uma noção de como que Oz é importante, lá dentro existe controle de absolutamente tudo. Desde tráfego, né, de carros e coisas do tipo, tráfego de transportes públicos, até mesmo de estações espaciais e mísseis, essas paradas todas são bem perigosas, na verdade. Então é óbvio que tudo se tornou um caos, e ele vai contar com a ajuda de um dos primos da Natsuki, o Kazuma, que é extremamente conhecido dentro de Oz por ser um lutador incrível. E acontece que, para conseguir pegar isso tudo de volta, eles precisam meio que combater uma inteligência artificial que
que está tomando conta de Oz, que meio que foi a responsável pela invasão de Oz. E a partir daqui eu vou parar de falar a respeito da história de fato, porque senão eu posso, né, dar algum spoiler aqui que pode estragar aí a sua experiência caso você vá assistir esse filme. Fazendo as minhas considerações aqui. Quando eu fui assistir, eu fui com zero expectativas. Mas eu saí do filme me perguntando, e se uma inteligência artificial senciente invadisse o Facebook? Porque é basicamente isso que acontece aqui, levando-se em consideração que hoje em dia a gente tem um metaverso, essa coisa toda. Mas vamos por partes, tal qual o Jack Stripador. Antes de falar um pouco mais dessa parte de inteligência artificial, que é o que eu quero mais focar aqui, é importante lembrar que nesse filme eles não focam só nessa parte de ficção científica. Ele tem toda uma parte bem importante a respeito dessa conexão familiar da Natsuki, porque é uma família bem grande e bem tradicional e influente ali na região que eles moram. Então temos aí uma side quest, uma side story, na verdade, bem importante aqui dentro do filme. Mas, se eu focar nessa parte, eu vou falar o dobro do que eu me permito falar nesse filme. Então deixa eu focar aqui na inteligência artificial, porque combina bastante com o que a gente está vivendo hoje em dia. A gente sabe que cada dia que passa estão sendo criados cada vez mais dispositivos com inteligência artificial, e essas inteligências estão sendo treinadas pela gente. E isso está aumentando cada vez mais o banco de dados dela. E assim, a gente treina as inteligências artificiais, nós, réis mortais, não necessariamente os programadores e coisas do tipo, respondendo aquelas perguntinhas de verificação de identidade, coisas do tipo. Isso também é treinar uma IA, beleza? E acontece que nesse meio tempo a gente tem ouvido muito falar a respeito de pessoas que estão, nossa, as inteligências artificiais vão roubar meu nosso emprego, vão acabar com o emprego de todo mundo, as máquinas vão dominar. Na verdade não é tão assim, né? Porque se a gente for levar em consideração, sim, alguns empregos vão acabar deixando de existir por conta das inteligências artificiais, mas ao mesmo tempo outros empregos vão surgir, porque por mais que seja uma inteligência, ela precisa aí ser polida, podada, controlada, tanto que a gente tem aí hoje em dia os engenheiros de prompt, que já virou aí uma profissão super palpável. Então você tem que ter ali sua expertise para digitar prompts para inteligências artificiais. Então, ao mesmo tempo que algumas profissões vão deixar de existir por conta disso, outras também vão começar aí a ganhar força. E falando em relação a empregos aí, como eu falei, essa aqui é uma inteligência artificial que ela foi treinada. E isso vai se tornar também uma profissão, treinar inteligências artificiais. Só que o que acontece? Aqui no filme, essa IA foi criada e treinada para pensar por si própria, que eu acho que também aí é um dos medos das pessoas hoje em dia, dessas inteligências artificiais começarem a pensar por si próprias, elas tomarem atitudes por si mesmas, sozinhas, e causar um caos aí em algum momento. Então aqui no filme, além da gente ter essa inteligência artificial em busca do conhecimento, porque ela foi treinada para isso, ela foi treinada para buscar conhecimento, a gente tem o problema da centralização de dados, porque aqui nós temos Oz, que tem todos os dados de todo mundo, de todas as agências, de tudo, de absolutamente tudo. Tipo assim, desde uma pessoa regular que só acessa para postar foto, bem entre aspas assim, até aquelas outras que põem seus investimentos ali dentro, que colocam todo o controle do tráfego de uma cidade ali dentro. Então, esse é o grande problema, a centralização de dados, além de uma inteligência artificial que resolveu que quer tomar conta de todos os conhecimentos possíveis e imagináveis. Então, assim, eu confesso que quando eu tava assistindo esse filme, me veio à lembrança o que aconteceu há um tempo atrás em relação ao Facebook, aquele vazamento de dados que a gente teve, que foi um dos estopins aí para o Mark Zuckerberg trocar o nome da empresa como se isso fosse resolver qualquer coisa, não é mesmo? Então a gente teve aí esse grande problema com o Facebook, porque o Facebook, querendo ou não, ele detém uma grande quantidade de dados de muitas pessoas. Hoje em dia, é difícil você conhecer alguém que não tenha conta no Facebook, mesmo ela não usando o Facebook. Tem certos sites que você vai fazer cadastro para comprar alguma coisa, coisas do tipo, e você tem lá, entrar com o Facebook. Então, com isso aí, você vai alimentando essa base de dados. Então, é uma coisa meio que tipo, e se acontecesse? Eu sei que possivelmente a gente ter uma inteligência artificial treinada nesse nível
pode ser uma coisinha meio fora da nossa realidade, mas sempre tem um ser de luz que vai querer criar algo do tipo. Então é sempre bom a gente ter um pouquinho de pé atrás, ficar com um pouquinho de medo com certas coisas. E assim, esse filme é de 2009, só que ele conversa tanto, mas tanto com o que a gente está vivendo agora em 2023, com esse tanto de inteligência artificial, que eu acho que é de extrema importância a gente ter mais pessoas assistindo Summer Wars, porque até foi o que foi falado no comentário quando me indicaram esse filme, que pouquíssimas pessoas falavam sobre ele, sendo que, querendo ou não, isso é meio que um perigo real. Então é isso, essas foram as minhas reflexões, um pouquinho, uma fração das minhas reflexões a respeito desse filme, de tudo que foi passado ali, porque, de fato, é uma coisa que faz você pensar bastante sobre toda essa questão aí de centralização de dados, de captura de dados. Por mais que seja, é um desenho, como todo mundo acaba falando, você está assistindo um desenho. Sim, eu estou assistindo um desenho e está me alertando muito mais do que, às vezes, alguma besteira que você está compartilhando no WhatsApp. Agora, falando um pouquinho mais do filme, de fato, e não tanto aí das minhas reflexões, essa animação, ela foi, como eu falei, foi feita pela Madhouse, mas eu acredito que não tenha sido um dos melhores trabalhos da Madhouse em relação à animação. Por mais que ela seja um tanto fluida, você não vê muitos detalhes nos personagens, enfim. Até tem, assim, um certo detalhamento nos cenários, mas nos personagens, de fato, você não tem muitos detalhes, eles não tem tanta profundidade, assim, em termos de animação. No mundo de Oz, você até tem um visual bem interessante, e como uma coisa mais lúdica, acaba que eles conseguiram brincar um pouco mais com o que acontece ali naquele espaço. Mas não é uma animação que enche tanto os olhos, o que acaba contribuindo para você prestar mais atenção na narrativa desse filme. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo falando de Summer Wars. E aí eu venho te pedir para fazer aquela marotagem marota de deixar o like, né? E comentar aqui embaixo se você já assistiu Summer Wars, o que você achou, se você teve essa reflexão doida igual eu tive. E deixa aqui nos comentários também alguma indicação de uma obra que você acha que seria interessante eu trazer aqui pro canal. E não esquece de compartilhar com aquela pessoinha que você sabe que gosta de umas teorias de conspiração, que tem um certo medinho de inteligência artificial, que vai querer apontar a cara nos outros, o dedo na cara dos outros. Eu falei, olha o que pode acontecer, tá vendo? Isso pode acontecer com a inteligência artificial que tá chegando aí. Compartilha com essa pessoa que você sabe que faz esse tipo de coisa para dar uma moral aqui pro canal. Então é isso, eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!